Olá, caro cursista, eu sou o professor Rony Ricardo, é uma alegria estar aqui com você em mais uma das nossas videoaulas e chegamos aí no segundo módulo, na segunda etapa do nosso curso Homilética, Importa que o Evangelho seja pregado. E como eu já havia dito para vocês anteriormente, nós estamos aí chamando, para abreviar, estamos dizendo apenas curso Homilética EAD, uma vez que o curso ele é integralmente à distância. Vocês têm na tela aí o meu e-mail pessoal, com o qual vocês podem manter contatos comigo. É importante que na medida que o curso vai avançando, vocês procurem ter esse feedback comigo, fazendo perguntas, comentários, adendos, fazendo esse estreitamento dessa relação entre nós. Apesar de estarmos à distância, é interessante que a gente mantenha esse contato continuamente. E vocês têm também aí o link do nosso site, o site Teologia e Discernimento. Eu quero até aproveitar aqui rapidamente para compartilhar com você algumas informações referentes ao site, bem rapidamente. Vocês estão vendo aí agora a nossa página e repara que aqui na parte superior do site você tem as abas onde você pode estar clicando e você vai ter muito conteúdo cristão de qualidade e conteúdo gratuito, inclusive. Essa primeira aba ela contém diversos artigos, inclusive não apenas artigos meus, mas de outros colegas também. Muito em breve vou estar inserindo novos textos. Eu criei algumas abas específicas para algumas disciplinas da teologia e da pesquisa teológica. Enfim, aqui no caso você tem a aba de crítica textual, introdução bíblica, exegese e hermenêutica bíblicas. E, muito em breve, vou estar criando também aí uma aba exclusiva para a homilética. Tá? Você terá também a opção de acessar o nosso site e poder fazer ali o download de conteúdos também da homilética. Aqui você tem uma aba exclusiva para download. Quando você clica nela, repare que ao abrir a página de download, eu coloquei aqui em algumas categorias. Tá? Então você tem download aqui de livros e textos, inclusive eu disponibilizei um livro meu para download. Não tem muita coisa, mas tem alguns livros aqui bem interessantes que você pode, alguns textos que você pode extrair. Slides, tem bastante slides aí como você está vendo. Comentários bíblicos, enfim. Tem bastante conteúdo aí que você pode explorar e salvar no seu acervo particular, ok? Nós estamos agora, estou abrindo aqui para vocês olharem, para vocês acompanharem comigo a estrutura do nosso curso. Nós já tivemos o primeiro módulo, onde nós falamos sobre o que é a homilética, a sua conceituação e área de ação da homilética, ou seja, em que aplicar a homilética. Lembrando que a homilética, é importante que você cursista tenha isso muito claro, que a homilética ela está situada no contexto da teologia prática, ok? Estamos agora no módulo 2, a homilética e sua importância para a igreja. Eu vou trabalhar diretamente, nessa videoaula eu vou trabalhar diretamente com o texto que vocês receberam aí no pacote, no módulo 2, vocês têm esse texto. Caso você queira aí já dar uma pausa no vídeo e abrir para acompanhar, e mesmo você que porventura assiste essa videoaula, não é aluno do curso, mas está acompanhando o nosso trabalho, pelo que inclusive eu agradeço, você pode acompanhar aí na tela, eu vou estar usando aqui o texto diretamente, ok? Só pontuando que no terceiro módulo nós vamos abordar aí o perfil do pregador, ok? O pregador e seu perfil. Isso é algo de suma importância, afinal de contas, qual é o verdadeiro papel do pregador, como encarar o pregador à luz das Escrituras. Muito bem. E claro, a gente não pode deixar de... É importante que, pegando emprestadas aqui as palavras do pastor Robson Moura Marinho, no seu livro A Arte de Pregar, o pregador ele precisa ser bíblico e contemporâneo. Atenção, pregadores, pregadoras, estejam atentos a isso. A nossa pregação ela não pode estar desconexa da realidade, isso é muito importante, mas a gente vai explorar isso um pouco mais adiante. Eu fico até preocupado hoje, porque vejo muitas vezes pregações que são assim extremamente distantes da realidade das pessoas, da vida concreta. A gente tem visto isso muito hoje, e isso é preocupante. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que está fazendo esse curso, porque a nossa ideia é compartilhar conteúdo, conhecimento, gerar em você criticidade, mas criticidade aqui no sentido positivo, como a palavra é muito usada no contexto da academia, ou seja, você avaliar as coisas. Aliás, isso é até bíblico num certo sentido, porque Paulo nos ensina a avaliar todas as coisas e reter o que é bom. Muito bem. Então nós estamos aí no módulo 2, a homilética e sua importância para a igreja. É muito importante falar sobre isso,
é porque a homilética ela existe para servir a igreja, é uma área da teologia que existe para servir a igreja, e, portanto, ela precisa ter um link direto com a igreja. A gente precisa perguntar, afinal de contas, qual a contribuição da homilética para a igreja. Por que eu coloquei esse título? Porque a gente acaba pensando muitas vezes, como você está acompanhando no slide, opa, deixa eu abrir a tela toda e fica melhor, né? É interessante que a gente costuma pensar na homilética, às vezes eu penso até que isso chega a ser um mito que se criou em torno dessa disciplina da teologia, pensar a homilética como uma disciplina que tem relação direta apenas com o pregador, ou seja, a gente acaba individualizando demais a homilética, ou seja, a homilética é só para pregador e é só para pregadora, né? Mas é interessante notar que essa disciplina ela é útil a toda a igreja, isto porque lida com a comunicação do Evangelho, com o uso que se faz do púlpito cristão, e ela toca em temas éticos. Como eu já disse para vocês no módulo anterior, você tem um vídeo disponível aí no YouTube, porventura você que não é cursista, está vendo essa videoaula, é interessante que você assista o vídeo de apresentação e a primeira videoaula, porque eu estou seguindo uma sequência lógica. No primeiro vídeo eu disse que a homilética ela se relaciona com outras disciplinas da teologia. Aliás, isso é muito comum em várias disciplinas da teologia. Muito dificilmente você vai conseguir estudar uma disciplina assim de maneira totalmente isolada, né? Aí você vai dialogar com outras disciplinas, e não é diferente. Na teologia você tem esse diálogo entre as disciplinas, e não é diferente também com a homilética. Na homilética ela vai dialogar com outras áreas, inclusive a disciplina ética cristã. Inclusive eu estou tendo a alegria agora de lecionar ética cristã num seminário aqui da cidade de Vila Velha. Quero inclusive mandar um abraço lá para os alunos do IBEGES, Instituto Bernard Johnson. Forte abraço a vocês aí. Muito bem. Então a gente começa aqui trabalhando essa questão, e no nosso texto, na página 2, a gente começa aí fazendo uma observação muito interessante, até eu diria. Em linhas gerais, não apenas a homilética, mas todas as disciplinas teológicas têm um importante papel a cumprir em relação à igreja. Eu não quero parecer aqui estar chovendo no molhado, gente, mas a gente precisa hoje, talvez como nunca antes, fazer essa pergunta. Afinal de contas, qual é a concretude da teologia? De que maneira eu vou usar a teologia, o conhecimento que eu adquirir na teologia na vida prática, na realidade eclesial, né, na realidade social? A gente precisa ter esse vínculo, né? Por mais que possamos ser tentados a pensar que a teologia, com as suas muitas logias, os seus muitos estudos, os seus muitos discursos, seja coisa apenas da academia, das faculdades e dos seminários cristãos, é fundamental nos lembrarmos de que muitos de nossos pastores, pregadores, obreiros, dentre outros, que estão em nossas igrejas, falando a nós, eles tiveram a sua cosmovisão profundamente marcada, influenciada pelos conteúdos que receberam lá. Então é verdade que na teologia a gente trabalha ideias, a gente trabalha conceitos, a gente discute temas epistêmicos, epistemológicos, enfim. Mas esses conceitos, eles acabam por influenciar diretamente a nossa conduta prática, a maneira como nós vamos tomar nossas decisões, a maneira como nós vamos nos relacionar com as pessoas. São conceitos que estão enraizados em nós. E daí é pertinente perguntar, inclusive, pela qualidade desses conceitos, né? De que maneira eles estão incidindo, de que maneira eles vão incidir, né? Ficou melhor. De que maneira eles vão incidir sobre a nossa praxis cristã. Isso é algo fundamental para a gente pensar. Então repare que a teologia, ela vai assim tocar na concretude da vida real, né? Ela vai tocar de fato na nossa realidade do dia a dia. E no caso da homilética, mais especificamente, ela vai tocar na realidade ali do culto, do momento das nossas liturgias, dos nossos cultos, das nossas pregações, na maneira como eu comunico o Evangelho, ok? Eu estou convencido de que após esse curso, com certeza, se você não mudar talvez radicalmente a sua postura, você no mínimo vai rever algumas coisas, você no mínimo vai repensar a maneira como você conduz o seu ministério de pregação, o seu ministério de ensino, a maneira como você faz uso do púlpito cristão. E aqui eu começo então trazendo, em linhas gerais, é claro, algumas contribuições diretas da homilética que eu tentei pontuar. É claro que mais coisa poderia ser dita a respeito disso. Eu tentei considerar aqui aqueles pontos principais, importantes,
E o primeiro ponto que eu vou mencionar é que a homilética contribui para a igreja no cumprimento de sua missão. Importante pontuar que a igreja ela tem uma missão. E essa missão não é apenas em relação a Deus. Nós costumamos, talvez sejamos tentados a pensar de que a missão da igreja é apenas em relação a Deus. Precisamos ter claro, acompanhe comigo no texto, precisamos ter claro em nossa mente o fato de que como igreja temos uma missão que é composta. Nossa missão, ela não vai numa direção apenas, ela não é unilateral. Temos assim uma missão para com Deus, mas tal missão nos impele automaticamente para uma responsabilidade também em relação ao mundo. Isso é uma coisa fantástica. A igreja, ela tem uma missão para com o mundo. Ela tem uma missão para com Deus, sim, no sentido de adorá-lo, de servi-lo, de obedecer os seus preceitos, os seus mandamentos, o seu padrão ético estabelecido para nós por meio das Escrituras. Mas é interessante pensar também que a igreja recebe do próprio Deus uma missão em relação ao mundo. E que missão é essa? A missão de pregar o Evangelho, a missão de comunicar o Evangelho, a missão de ensinar o Evangelho a todas as nações, como o Senhor Jesus ele vai dizer em Mateus 28 e em Marcos 16. Nós temos o registro disso lá. E John Stott observa que o pregador ou pregadora é um despenseiro de Deus. E um despenseiro, abre aspas, é o empregado de confiança que zela pela correta utilização dos bens de outra pessoa, fecha aspas. Aí eu estou trazendo uma citação de Stott, 1989, na página 20. Então olha que coisa interessante. Quando você lê a obra de Barth, logo no início ali, a sua lendária Carta aos Romanos, né, esse livro que causou uma revolução na época de sua publicação, sem dúvida alguma, o mundo teológico da época foi balançado por esse clássico, vamos dizer assim. E Barth ele vai dizer que o mensageiro, o pregador do Evangelho, ele está falando ali de Paulo, na verdade, ele comunica uma mensagem, e essa mensagem é a mensagem do Evangelho, e esse insight de Barth é fantástico, né? Ele vai dizer que essa mensagem não é dele, essa mensagem vem de lugares que estão para muito além dele, estão muito distante dele, e ele comunica essa mensagem. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho, na verdade, não é nossa, não é algo que nós possamos manipular a nosso bel prazer. Nessa hora, eu chamo a sua atenção para a fidelidade que se espera de quem é um despenseiro. Porque veja o que Stott está dizendo. Um dispenseiro nada mais é do que um empregado de confiança, que zela pela correta utilização dos bens de outra pessoa. Essa outra pessoa em foco aqui, no nosso caso da homilética, no nosso caso que estamos pensando na comunicação do Evangelho, essa outra pessoa é o próprio Deus. Então o pregador ele é um despenseiro, ou seja, ele tem acesso à dispensa de Deus para poder tirar de lá e distribuir adequadamente. Então olha a responsabilidade disso, né? Essa missão não pode ser negligenciada pela igreja. Essa missão ela precisa ser cumprida com fidelidade. Eu peço a você que pense, reflita com muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Você pregador, você pregadora, você palestrante, educador, professor, ensinador cristão, enfim, né? Eu quero me dirigir a você aqui agora com muito temor e tremor, porque há uma tendência muito forte hoje na igreja evangélica brasileira de nós expormos mais o nosso currículo pessoal. Você muitas vezes faz um uso da tribuna, faz um uso do púlpito cristão e se dirige à igreja, e eu vejo muitas pessoas às vezes que ocupam tempo demasiado com coisas que são totalmente paralelas, ou mesmo eu diria aqui claramente, totalmente desnecessárias para o momento da pregação, para o momento da exposição bíblica. A gente vê pessoas hoje que gastam um tempo excessivo falando do seu currículo, com quem estudou, vai contar experiências pessoais. Isso é uma tendência muito forte, especialmente nas igrejas pentecostais. Gasta-se muito tempo com experiências pessoais, com testemunhos pessoais. E não que eu não acredite no fato de que um testemunho bem contado, bem narrado, citado dentro de um contexto no sermão, eu não sou radicalmente contra isso, eu quero deixar isso muito claro. Mas eu sou radicalmente contra as pessoas deixarem de abrir a Bíblia e pregá-la, ensiná-la para contar testemunhos pessoais. Porque testemunho pessoal, gente, é algo particular, é algo muitas vezes subjetivo, não tem como você trazer aquilo e aplicar para toda a igreja como se fosse um dogma, como se fosse uma regra. Eu já vi pessoas às vezes fazendo uso do microfone, fazendo uso do púlpito cristão, e ele conta uma experiência pessoal de uma maneira
como se ele estivesse de alguma forma sendo privilegiado por Deus em detrimento das outras pessoas que o ouvem, e quase como que dizendo nas entrelinhas que se as outras pessoas que o ouvem não tiverem aquela mesma experiência, alguma coisa está errada. Então isso é um erro crasso, é uma coisa descabida. O nosso povo precisa ter uma orientação nesse sentido, e é lamentável a gente presenciar isso hoje. Então repare, o pregador é um despenseiro, ele tá lidando com a dispensa de Deus. E onde é que nós vamos, que dispensa é essa? Como é que nós vamos ter acesso a isso? É através das Escrituras, é conhecendo a palavra de Deus, porque nela nós conhecemos a vontade de Deus para as pessoas, conhecemos o verdadeiro Evangelho, e assim teremos condições de comunicar esse verdadeiro Evangelho. Ok? É muito interessante a gente pensar nisso, né? De fato, aqui na página 3 agora, Deus o id, imperativo de Jesus, ele atravessa os séculos e continua ecoando para nós hoje, como havia dito para vocês, a citação aí de Mateus 28, 19 e 20. E como compartilhamos essa mensagem em obediência à ordem do Mestre? A pregação. Aqui é uma pergunta interessante. Como é que nós vamos compartilhar esta mensagem? A pregação é uma das formas mais eficazes de o fazermos. É claro que não é a única, ok? Eu quero aqui aproveitar para abrir um parêntese. Como eu disse para vocês, e vou bater nessa tecla várias vezes, a homilética ela está relacionada também, ela é uma disciplina a ser estudada também porque ensina, ok? Então o ensino ele tem também um papel evangelizador. Repare que a ordem de Jesus na verdade é ide ensinai todas as nações, né? Você repara, por exemplo, em Mateus capítulo 5, os capítulos 5, 6 e 7, você tem ali um longo texto que traz o ensinamento de Jesus. E o curioso é o seguinte, que algumas Bíblias trazem na sua epígrafe o Sermão do Monte. Mas ali não é sermão, ali é ensino. Se você ler já nos 2 primeiros versículos ali de Mateus 5, você percebe que Jesus está, na verdade, ensinando. Então existe uma diferença entre ensinar e pregar. As duas coisas são importantes, as duas atividades são complementares, ok? Aqui não cabe avaliação do que é melhor ou pior, maior ou menor, não. Isso não cabe aqui. São duas atividades necessárias, vitais para a igreja, que se complementam. O problema é quando uma igreja supervaloriza uma em detrimento da outra. Você tem igrejas que têm uma tendência de valorizar mais a pregação. Essa igreja ela pode debandar para o fanatismo religioso. Você tem outras igrejas que já enfatizam excessivamente o ensino. E tem poucos pregadores, não produz pregadores, não tem pregação. Essa igreja corre o risco de debandar para o formalismo religioso. Então a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio, ok? Por isso que eu coloquei ali que a pregação é uma das formas mais eficazes de o fazermos. De fazermos o quê? De pregar, de comunicarmos o Evangelho de Cristo. Então, nesse sentido, cumpre perguntar sobre o conteúdo, sobre o modo da nossa pregação, ou seja, como nós estamos fazendo a pregação evangélica hoje. Queridos, queridas, você que me assiste, vocês que me assistem nesse momento, eu tenho reparado que a pregação evangélica no Brasil ela está em crise. E isso não é aqui eu estou aqui, na verdade, trazendo uma triste constatação. Você olha grandes eventos, grandes congressos que são realizados, e quando você para assistir, você leva um susto. Você fica chocado com os abusos que são cometidos, quando o púlpito cristão ele é usado para ataques pessoais, ele é usado para autopromoção pessoal, e enfim, a gente tem visto deturpação da sã doutrina, nós temos visto isso hoje em eventos que têm uma visibilidade até mundial. A gente fica assim chocado ao ver o conteúdo das pregações que estão sendo feitas nesses eventos de expressão, para onde milhares de pessoas afluem, né? Pregações que são antropocêntricas, pregações que supervalorizam o homem e não exaltam a Deus, pregações que tocam em necessidades humanas que, à luz das Escrituras, são necessidades secundárias. A preocupação precípua da mensagem do Evangelho é que o homem se arrependa dos seus pecados e venha a Cristo e tenha uma vida transformada pelo poder do Evangelho. E na verdade, quando você ouve muitas pregações em muitos contextos, em variados ambientes da igreja evangélica brasileira, você fica chocado. São pregações desprovidas de
de critério bíblico, de rigor bíblico. Você vê pregações que muitas vezes estão compartilhando ideias que não têm a menor fundamentação, nem bíblica e nem de pesquisa. Quando você vai analisar aquilo que determinada pessoa está falando de maneira mais a funda, você vê que aquilo não procede, você vê que aquilo é uma informação totalmente equivocada. Então, por isso que eu coloco no texto, nós precisamos nos perguntar sobre o conteúdo, o que nós estamos compartilhando e como nós estamos compartilhando. Isso é muito importante. A homilética existe justamente para isso. Aprimorar os despenseiros nessa sublime missão que temos para com o mundo. Opa, deixa eu baixar um pouquinho aqui. A de lhes anunciar a Cristo, ou seja, a missão da igreja é anunciar a Cristo. Cristo é o tema central da pregação evangélica. Sempre foi e precisa continuar sendo. Assim, a homilética contribui para a igreja no cumprimento de sua missão na medida em que fornece o instrumental necessário para tornar a pregação cristã eficaz, equilibrada, profunda, simples, bíblica, acima de tudo. Gente, isso aqui é uma coisa muito importante. Olha ali essa palavrinha. Essa palavrinha, como diz o pentecostal, como nós pentecostais dizemos, é forte. A gente vive um momento de muita ostentação. Nós estamos passando um momento na igreja evangélica brasileira e eu oro para que isso passe, para que a igreja ela possa cada vez mais dar meia volta e retornar ao evangelho bíblico, cristocêntrico, porque nós estamos perdendo a simplicidade. Eu vejo jovens pregadores, eu vejo jovens pregadoras, ensinadores, ensinadoras, que perderam a simplicidade. Eles se portam na tribuna, ao púlpito cristão, como se fossem artistas. Como se fossem artistas. E muitas vezes eles também acabam por violar a sua própria personalidade. Porque ele se comporta ao púlpito cristão como que cumprindo uma peça teatral. Ele está ali encenando um papel. Isso é algo que eu acho bizarro na igreja evangélica brasileira. Eu acho assim algo bizarro. Às vezes eu me pergunto que geração de jovens pregadores e pregadoras nós estamos produzindo. Pregadores que imitam outros, que são renomados, que são conhecidos, e ele acaba por violar a própria personalidade, o seu próprio modo de ser. Eu já até tive a oportunidade de falar sobre isso com vocês, quando na verdade nós entendemos que Deus ele vai usar você como você é, nas suas características, dentro da sua personalidade, com a voz que você tem, e a gente percebe que tem havido isso hoje. Pregações que são muitas vezes espalhafatosas e que estão mais preocupadas em tocar a emoção das pessoas do que o seu entendimento, a sua real compreensão do que está sendo pregado. Mais uma vez, a gente precisa se pautar pelo equilíbrio. É importante, sim, a emoção é fundamental. Triste coisa é você ouvir um sermão seco, árido, vazio. Mas é importante dizer que é preciso haver um equilíbrio. O sermão ele precisa ser também racional, ele precisa apelar à mente e ao coração. Um pastor presbiteriano amigo me disse certa vez algo e eu achei muito interessante. Ele falou: Rony, nós precisamos ter luz na mente, mas fogo no coração. Parece que até uma fala de Martin Lloyd Jones. E é interessante a gente pensar nisso, porque de fato a gente precisa ter esse ponto de equilíbrio. Outro ponto que eu coloco com relação à contribuição da homilética para a igreja. A homilética contribui para a igreja na medida em que ajuda a aprimorar sua comunicação. Isso, gente, é uma coisa fantástica. Vamos ler. Indubitavelmente, a comunicação é um dos mais impressionantes e interessantes fenômenos humanos. Isso é inegável. E a homilética ela dialoga com áreas vitais para o aprimoramento da nossa comunicação e da maneira como nos comunicamos. Repare bem, não apenas a comunicação em si, ok? Mas a maneira como nós fazemos essa comunicação. Basicamente, a gente já tinha tocado, ainda que talvez não diretamente, mas a gente já tinha falado disso anteriormente, sobre o como fazer a pregação, não apenas o conteúdo, mas o como fazemos. Então, no contexto da comunicação, a gente pensa isso. É importante lembrar que nos comunicamos não apenas pelas palavras ditas verbalmente, mas também pela linguagem corporal e até na ausência de palavras. Isso é uma coisa interessante. Com efeito, alguém já disse que o corpo fala. Na pregação, por exemplo, as lágrimas podem ser um grito mais penetrante que aquele emitido pela voz, podendo tocar lugares intocáveis. Isso é uma coisa fantástica, gente, porque de fato a pregação ela precisa sim
considerar o pregador, a pregadora, o ensinador, a ensinadora, e você terá mais facilidade para responder positivamente a isso, que vocês estão vendo aí na tela, a esse texto que nós estamos considerando. Você terá mais possibilidade de corresponder, de agir dessa maneira, como nós mencionamos aqui, não é? Você fala, você se comunica, não fala, né? Você se comunica até na ausência de palavras, ou por meio das lágrimas, a linguagem corporal. Tudo isso flui melhor quando você prega, quando você ensina com naturalidade. Isso é uma coisa muito importante. A naturalidade, explore isso. Fica aqui essa dica para você, pregador, pregadora, ensinador, ensinadora, todos vocês que lidam com o púlpito cristão de alguma forma. Seja natural, seja você mesmo. É o mesmo caso quando você vai ver um pregador que vai ministrar e você às vezes nem o conhece, mas você percebe que ele muda a voz excessivamente. Não é nenhuma questão de impostação da voz. Ele vai além daquilo, ele muda a voz dele, ele assume uma voz que não é a dele e você percebe claramente que ele está forjando ali um comportamento. Isso traz a ideia de algo falsificado, de algo forçado, na linguagem popular. A pessoa está forçando a barra e isso lança dúvidas sobre a credibilidade do que está sendo dito. De fato, queridos, como nunca antes, escute isso que eu vou dizer aqui agora porque é muito sério. Como nunca antes, nós precisamos de pregadores, ensinadores que acreditem naquilo que estão pregando, que estão ensinando. Eu não me lembro se já contei para vocês aqui nessa nossa série de vídeos um relato muito interessante a respeito de Benjamin Franklin. Ele passava, alguém o viu passar e perguntou onde ele estava indo. E ele disse assim: estou indo ouvir Jonathan Edwards pregar. E eu não sei se é um fato concreto ou se é uma ilustração, enfim. Mas o que esse relato nos comunica é muito interessante. E quando alguém perguntou isso a Benjamin Franklin, ele disse que estava indo ouvir Jonathan Edwards pregar. E a pessoa que o perguntou, que fez essa interrogação a ele, falou: mas você está indo ouvir Jonathan Edwards, mas ele prega tudo aquilo em que você não acredita. Como é que você vai ouvi-lo? A resposta de Benjamin Franklin me faz pensar. Ele respondeu da seguinte maneira: olha, eu não creio, mas ele crê. Em outras palavras, eu não acredito, mas ele acredita. Ou ainda mais, é interessante pensar, dá gosto ouvir uma pessoa falar aquilo em que ela mesma acredita. Você pode até não concordar, mas dá prazer de ouvir uma pessoa que está pregando, que está ensinando algo em que ela mesma procura viver aquilo que ela comunica. Isso é algo fantástico. A comunicação no âmbito da homilética está para além de técnicas e exercícios vocais, embora isso faça parte, é claro. Há um aspecto conceitual fundamental que precisa ser muito bem compreendido por aquele e por aquela que comunica o Evangelho. A igreja, esse é um ponto vital aqui da nossa aula nesse momento, tá, gente? A igreja precisa entender a mentalidade do homem pós-moderno para ter condições de falar-lhe do Evangelho. Em outras palavras, o pregador, o ensinador, o comunicador cristão de uma forma geral, ele precisa considerar como pensa ou como pensam os seus ouvintes. E eu vejo muita gente ignorando isso. Ele está empregando uma linguagem que é estranha para os seus ouvintes, ele ignora o fato de que há tipos de ouvintes diferentes. Nós vamos explorar isso nas próximas videoaulas. Você tem aquele ouvinte que é mais racional, que processa as ideias mentalmente de maneira mais filosófica. Você tem aquele que é mais dinâmico, você tem aquele que é mais emotivo, você tem aquele que é mais aberto e responde de imediato, você tem aquele que é mais criterioso, enfim. Você tem o desafio de alcançar todos eles. E mais ainda, em linhas gerais, nós estamos falando a pessoas com uma mentalidade pós-moderna. E aí você pode estar perguntando: mas o que é uma mentalidade pós-moderna? Essa pergunta é importante. Você precisa entender de fato o que é a pós-modernidade. É como pensa o homem pós-moderno. E existem até algumas obras de referência que eu posso aqui indicar para você com o maior prazer. Eu vou indicar apenas um livro a princípio. Se você quiser manter contato comigo por e-mail, vocês têm aí, vou até abrir aqui novamente para vocês visualizarem o meu e-mail, tá? Você pode mandar para mim nesse e-mail aí, roneycoser@hotmail, e encaminho para você algumas indicações bibliográficas. A minha pesquisa ela caminha muito nessa direção. E
Um livro que eu quero indicar em especial é o livro de Antônio Cruz, La Postmodernidade. É um livro em espanhol, mas não é difícil de você consegue ler. O espanhol tem muitas similaridades com o português, e ele vai abordar com muita maestria o que é a pós-modernidade, a diferença da pós-modernidade para a modernidade, embora a gente saiba esse termo, essa expressão pós-modernidade, ela é muito discutida, não há consenso entre os estudiosos, mas é um termo muito usado, sem dúvida, inclusive na academia, né? É um tema hoje, inclusive, muito pesquisado. O próprio Antônio Cruz, nesse livro, ele vai dizer que só a Universidade de Harvard ela tem mais de 500 livros sobre esse tema na sua biblioteca, o que é uma coisa muito interessante para a gente pensar. Muito bem, isso mostra o destaque que se dá a esse tema. Então, gente, como pensa o homem pós-moderno? Em linhas gerais, não é a proposta da videoaula, eu não vou abordar isso aqui, mas em linhas gerais, como pensa o homem pós-moderno? A pós-modernidade ela é caracterizada por um relativismo muito grande, por um pluralismo muito grande. Aliás, o pluralismo ele é muito dependente do relativismo em muitos aspectos. Nós convivemos com um consumismo exacerbado. Entenda que consumismo pós-moderno aqui deixou de ser há muito tempo apenas o consumo de bens e serviços, né? A ideia de consumismo ela saiu do campo da economia e entrou nas relações pessoais. Então hoje nós consumimos pessoas, né? Os jovens não constroem relacionamentos, os jovens ficam, os jovens pegam, os jovens transam, né? E isso, claro, estou citando os jovens, mas as pessoas em linhas gerais têm essa mentalidade. Nós vendemos o invendável. Interessante é pensar que essa mentalidade pós-moderna invade também a igreja adapta esses conceitos pós-modernos e dá a esses conceitos uma linguagem teológica. Eu, particularmente, vejo, por exemplo, a teologia da prosperidade como uma dessas adaptações grotescas, né? É uma forma de consumismo religioso que produz crentes que se aproximam de Deus de forma utilitária, né? Ou seja, eu vou até Deus, busco a Deus, eu dizimo porque Deus vai me dar 10 vezes mais, né? Eu não dizimo como um ato de gratidão porque Deus é dono de tudo em minha vida, não. Eu dizimo porque Deus vai me dar 10 vezes mais. Então essa ideia consumista que entra também, inclusive, nas nossas relações religiosas, mais profundas, mais espirituais. Olha que coisa interessante. Eu estou dando apenas aqui uma deixa do que é a pós-modernidade. Eu não tenho como desenvolver isso aqui na nossa videoaula. Mas fica aí para você, a dica para você pesquisar e estudar mais a fundo. E há outras características interessantes, muito relacionadas à pós-modernidade. Por exemplo, na pós-modernidade você tem a morte da razão e a supervalorização da emoção, do sentimento. Antônio Cruz, em La Pós-Modernidade, vai dizer que na pós-modernidade o homem ele retorna ao sentimento. Quando na modernidade havia uma ênfase na racionalidade, na pós-modernidade nós estamos voltando para o sentimento. Aí a gente vê isso na igreja também. O irmão veio ao culto, ouve você pregar, e aí no final do culto ele diz bem assim: rapaz, o pregador não estava com nada, eu não senti nenhum arrepio, né? Então não pregou nada. Ou seja, nós avaliamos tudo hoje pelas emoções. Ou seja, eu largo a minha esposa, me envolvo num relacionamento extraconjugal, abro mão da minha família porque me dá prazer. Não importa se eu vou fazer a minha filha sofrer, não importa se eu vou fazer a minha esposa sofrer, não, o importante é que eu seja feliz. Esse é o discurso, né, que nós ouvimos hoje. Então é interessante a gente se perguntar sobre isso e como comunicar o Evangelho para esse homem, para essa mulher que pensa dessa forma. Realmente aí você vê o desafio que nós temos diante de nós hoje. E que Deus nos dê graça para entender essa mentalidade e alcançar o homem dentro dessa mentalidade. Desculpe, comunicando a ele o Evangelho, da graça salvadora. Uma coisa muito importante, gente, isso é tão vital. Por que eu estou salientando isso aqui? Porque você talvez está falando de Deus para uma pessoa, mas o que ela pensa a respeito de Deus não é exatamente o que você pensa a respeito de Deus. Por exemplo, eu, Rony, quando falo em Deus, eu penso num ser que é pessoal, imanente, transcendente, que tem atributos divinos, ele é divino, mas não é uma força ativa, não é um ser impessoal, ele não é tudo e nem tudo é ele. Não, eu penso num Deus que é um Deus pessoal, que se comunica com o homem, que optou por se revelar ao homem, que é justo, que é santo, enfim. Mas resta saber o seguinte: será que a pessoa que me ouve encara Deus da mesma forma? Talvez você está ali falando de Deus, mas o Deus que ele está aí no final e ele está olhando para você, está sorrindo, você está achando, ele está entendendo a mensagem do Evangelho, né? Mas no final das contas, quando você vai ver, o Deus que ele está pensando é um Deus totalmente diferente do Deus que é apresentado pelas Escrituras. Então pense nisso.
o desafio que nós temos de comunicar a mensagem do Evangelho, ok? Vamos avançar um pouquinho. Eu trago aqui logo na página 4 uma citação de Stott, mais uma vez citando Stott, na página 9 agora, do seu livro. Não há dúvida que precisamos aprender os métodos de pregação e que a comunicação é um assunto de importância vital em nossos dias, quando o abismo entre a igreja e o mundo secular já é tão grande que restam poucas pontes pelas quais estes dois mundos possam entrar em contato. Gente, olha isso que John Stott está escrevendo em 1989. Né? E parece que nós continuamos cometendo esse mesmo erro. De fato, parece que é interessante pensar isso, porque nós temos programas evangélicos na televisão, hoje, mais do que nunca, como nunca antes, hoje nós temos espaço na televisão, temos espaço nas rádios, na mídia impressa, enfim, mas será que de fato nós estamos conseguindo nos comunicar com o mundo? Né? Isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar. Pois bem, pessoal, nós vamos parar por aqui, a gente encerra aí, ok? No final aqui eu estou deixando para vocês as referências que eu usei para esse módulo específico, tá? Cuidado para você não confundir, ao longo do curso são várias referências que a gente vai usar, ok? Eu posso até preparar uma lista com todos os livros a que nós recorremos e deixar para você. Mas nesse módulo específico nós trabalhamos aí com o livro do Stott, O Perfil do Pregador, da editora Cepal, 1989, e a Bíblia Sagrada na nova versão internacional. Essa foi mais uma das nossas videoaulas. Compartilhe esse vídeo, dê um clique lá no joia para a gente poder ganhar aí uma visibilidade maior e compartilhar esse conteúdo. O nosso desejo é que muitas pessoas possam ser abençoadas por Deus através desses vídeos e que nós possamos assim alcançar muitas vidas. Deus abençoe você e até o próximo módulo, permitindo Deus.